Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Yuri Motoyama e estou hoje aqui sozinho. 4 de 15 está de férias em janeiro, a gente geralmente tira umas férias, né? Férias entre aspas, porque a gente fica gravando e produzindo conteúdo para a próxima temporada. Mas aconteceram coisas que geraram discussões interessantes dentro da área da educação física e eu vou fazer um geral nesse podcast, onde eu vou falar sobre os projetos de lei que envolvem educação física e uma discussão aí recente sobre esporte eletrônico, se esporte eletrônico poderia ser considerado um esporte. Agora, antes desse programa, tem outra coisa que eu queria contar para vocês. Eu vou soltar aqui 2 novidades. Uma é da professora doutora Bárbara Pessali e ela gravou um áudio aqui fazendo um convite especial para vocês. A Bárbara, gente, que gravou aquele episódio fantástico com a gente sobre ciência da dança. Então, Bárbara, dá um recadinho aí pro pessoal. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Bárbara Pessali Marques. Estou passando para convidar vocês para o 2º Congresso Dança e Consciência, que acontecerá em 2023. O congresso tem 3 etapas. A primeira dela é a participação no projeto de pesquisa Fit to Dance Brazil. A segunda etapa será o envio de trabalhos acadêmicos e artísticos para apresentação no congresso. E a terceira etapa será a apresentação dos trabalhos aprovados e também de pesquisadores nacionais e internacionais. Não dá para perder, é muito conhecimento nas áreas das ciências da dança. Entrem no Instagram do Bastidores, @BastidoresTreinamento, e fiquem por dentro de como se inscrever em cada etapa do congresso. Aguardamos vocês lá! Agora, a segunda coisa que eu quero contar para vocês é um projeto que eu e Yuri já estou desenvolvendo há um tempinho. Tem vários motivos porque eu desenvolvi e comecei a colocar esse projeto para frente. Mas, no geral, é o seguinte. Eu trabalho como docente, né? Além do conteúdo que eu produzo no 4 de 15, nós damos aulas nas faculdades, a gente dá aula em pós-graduação. E uma coisa que 2 coisas, na verdade, que me chamam muito a atenção e eu queria dar um jeito de remediar isso é: na faculdade, quando os profissionais se formam, eles meio que eu percebo que eles ficam ao Deus dará, sabe? Se formou, vai pro mercado de trabalho e ele tá naquele período onde 4 anos ele tem contato com professores, tem contato com conhecimento. Eu entendo que os profissionais têm que aprender esse autodidatismo, né? Aprender a correr atrás do conteúdo e tudo mais. Mas eu acho que é um período de transição aí que é muito brusco, né? Ele sai e aí ele não sabe o que ele faz. E a maior parte das vezes, infelizmente, o que eu percebo é que eles vão pro mercado do trabalho e trocam os pés pelas mãos, acabam fazendo algumas coisas por falta de orientação mesmo. E a carreira dele não deslancha, né? E outra coisa que me incomodava bastante é que, por exemplo, eu dou uma aula na faculdade, eu dou um curso na pós-graduação. Aqueles conteúdos, eles são tão vastos, tão extensos, e eu tenho que reduzir eles para aula. E eu fico pensando, poxa, e se recomenda para os alunos, lê tal coisa, corre atrás de tal conteúdo, lê tal artigo, mas às vezes eles não leem, não tem tempo, ou não se interessam, né? E eu fico pensando, poxa, tem tanta coisa a mais que, se eles soubessem, poderia ajudar na prática profissional, mas a gente não tem tempo. Às vezes o curso de pós-graduação, por exemplo, é um final de semana, quando tem final de semana, né? Sábado e domingo o dia inteiro. E mesmo assim, estudar sábado e domingo o dia inteiro é bem cansativo. E aí eu falei, poxa, se desse pra eu montar um curso longo e a pessoa pudesse ir consumindo ele aos poucos, sem essa pressa de ficar o sábado e domingo, ela vai lá no ritmo dela, aprendendo, né? E eu conseguisse colocar todo o conteúdo que eu acho interessante, seria muito legal. Aí, pensando, comecei a rabiscar algumas coisas. Toda a experiência que eu tenho com produção de conteúdo, agora, né, eu vejo muito sentido nisso. Apesar de eu fazer o 4 de 15 e nós, né, entregarmos o 4 de 15 de maneira gratuita, a experiência de produzir ele me ensinou muita coisa. E aí eu montei uma plataforma
de aperfeiçoamento para profissionais que trabalham com personal trainer. Então, assim, se você é personal trainer e acha que está precisando de uma ajuda aí na tua carreira, poxa, tem alguma coisa que está me travando aí para eu ser reconhecido, ter mais alunos, trazer mais resultados, ou se você vai começar agora a sua carreira de personal trainer e já quer começar não dando cabeçada, eu montei essa plataforma. Essa plataforma, ela vai funcionar como uma curadoria de conteúdo. Eu, né, como curador, né, o que é um curador? Eu vou selecionando conteúdos, eu vou montando conteúdos que tenham a ver com a prática do personal trainer e vou trazer isso para vocês. Basicamente a plataforma, vou explicar aqui bem rápido, ela vai estar dividida em 4 grupos, que vão ser os cursos. Aí eu vou pegar todos esses cursos que eu dou em pós-graduação, aula que eu dou, eu vou dar uma repaginada, uma atualizada, vou colocar ela num ritmo de conteúdo de internet, tirar aquelas aulas longas, gigantescas e cortar em aulas bem pontuais, onde você vai aprender algum conteúdo ali, né, em 12 minutos, e aí você vai dando prosseguimento, né, e você encaixa esses minutos dentro do seu dia. Então a gente vai ter cursos lá, por exemplo, a gente vai começar com um curso de Fisiologia Humana, que eu acho que é uma das disciplinas essenciais para um personal trainer, né? Esse é um curso bem longo. A minha ideia é começar agora e terminar todo o conteúdo pelo menos daqui um ano e meio. A gente vai ter um curso de emagrecimento e exercício, a gente vai ter um curso de diabetes e exercício. Então são coisas que a minha ideia é pegar o conteúdo científico, pegar o conteúdo didático e colocar de uma forma prática, sabe? Que você consiga pegar o seu aluno personal e eu sei o que eu faço com o aluno que tem diabetes. Eu entendo a diabetes, eu sei o que acontece no corpo daquela pessoa, sabe? Então, essa aí é a área do curso. A gente vai ter uma área que vai ser de desenvolvimento pessoal. E aí também, muitas coisas que eu já li, que eu já estudei, eu falei, poxa, posso compartilhar isso com as pessoas da plataforma, né? Com os personagens da plataforma. Então, a gente vai ter lá um curso como você melhorar a técnica de aprendizagem. Tem muita gente que fala assim, não aprendo nada, não sei estudar, não sirvo para essas coisas. E não, tem jeito certo de fazer isso. Até estudar e aprender tem um jeito certo também, né? Então, vai ter um curso de desenvolvimento pessoal, vai ter um curso de gestão de carreira, onde eu vou deixar todo aquele conteúdo ensinando como você calcula a sua hora de trabalho, como que você monta a sua identidade como personal trainer. Muitas pessoas também nunca pensam nisso, né? Mas você tem que ser um personal trainer que fala com o público, tem uma identidade, que você faz um trabalho X. Você não pode ser um cara generalista ou geral e sumir no meio da multidão de personagens trainers, né? Eu acho esse plural esquisito. Você tem que ser um cara que se destaca ali. Isso vai ser a identidade de personal, né? E um outro que é o Canal Ciência, que o Canal Ciência é outra coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que é trazer conteúdos em vídeo atuais, sobre artigos, sobre temas relevantes, mas aí são coisas que é para você ficar atualizado, tá? Porque que... Yuri, mas você já faz isso no podcast. Mas eu tenho sempre a limitação de não ter imagem, né? E agora, nessa plataforma, eu vou poder colocar imagem, colocar umas figuras. É legal colocar as figuras dos artigos antes de discutir, você perceber como as coisas funcionam. Então esse Canal Ciência vai ser aí tipo um jornal, um programa, onde você vai se atualizando com coisas relacionadas a treinamento, saúde, né? E sempre aplicadas à prática do personal trainer. Sempre vou estar falando com você, personal trainer. E esses conteúdos, eles vão ser postados semanalmente. Então, como se fosse uma faculdade, você vai tendo aulas novas todas as semanas. Então, por exemplo, curso de Fisiologia vai começar agora do zero. Então, vai ter as aulas iniciais. Aí, semana que vem tem outro conteúdo. Semana que vem tem outro conteúdo. Então, quem entrar agora na plataforma vai conseguir acompanhar todos os conteúdos desde o começo. Quem entrar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vai ter muitos conteúdos que já vão estar fechados, né? Aí a pessoa vai poder assistir. Mas aí ela vai ter que se organizar no tempo dela lá. Outra coisa interessante é uma comunidade que eu vou montar. Aí eu vou montar um grupo no Telegram. E, gente, quem não tem o Telegram, fala, Yuri, você monta no WhatsApp, porque o WhatsApp é horrível. Em termos, eu não vou usar outras palavras, mas o WhatsApp é muito ruim, gente. Se vocês usam o Telegram, ele tem milhares de funções extras. Tudo que o WhatsApp, que você acha, nossa, tem uma função nova, que maravilha, o Telegram já tem aquilo há milhares de anos atrás. Então você imagina que o Telegram é um WhatsApp do futuro. Tudo que você imaginar que o WhatsApp vai ser bom no futuro, o Telegram já é hoje, tá? E eu vou deixar esse grupo pra gente trocar informações. Eu vou colocar algumas notícias todo dia, porque sempre eu tô tendo contato com essas notícias, né?
por causa do conteúdo que eu produzo. Eu vou lá, um artigo legal, a gente grava um áudio, grava um vídeo, puxo uma discussão para vocês conversarem. Vocês podem trazer dúvidas da plataforma. Pô, Yuri, tô vendo uma aula lá e eu não entendi o que é o transporte de membrana, sei lá, e a gente discute. Vocês podem ajudar a responder as questões, eu acho isso muito interessante, faz parte do estudo. Eu também acho interessante deixar esse espaço e vocês irem se ajudando também, tá? E isso tudo vai funcionar por meio de uma assinatura. E aí, você vai assinar um valor por mês para você ter esse conteúdo. Yuri, mas você vai cobrar? Vou, porque vou trabalhar muito para fazer isso. Mas vou trabalhar muito mesmo, todos os dias, para poder postar conteúdo toda semana, tá? Quanto que vai custar? Eu ainda vou divulgar os valores. Tô resolvendo alguns últimos detalhes aqui. Mas a minha meta tem que custar menos que uma pizza por mês. Bem menos que uma pizza por mês, tá? E por quê? Acredito aí que pior que seja a situação que a gente esteja passando aí, os personagens, uma pizzinha por mês você tem dinheiro para comprar. Então, você não comeria uma pizza, né? Sei lá, faz aí uma janta especial em casa e você consegue participar lá da plataforma. Só que eu também entendo que tem personagens que vão começar a carreira, tem personagens que às vezes estão passando por algum tipo de dificuldade e até uma pizza também, esse valor, né? Eu tô usando como exemplo aqui, é um valor que não vai valer a pena. E aí eu fiquei pensando muito nisso. E uma coisa genuína mesmo, falei, caramba, né? Assim, da plataforma de graça, minha ideia era, eu faço esse conteúdo no podcast 415, gente, há 9 anos, eu, Gilmar, agora a gente tem a Aninha, a gente tem a Daisy, tem o Fabiano, já passou o Renê, já passou o Fábio, já passou o Jandosa, tanta gente que já passou aqui contribuiu com o nosso conteúdo, né? A gente faz isso de graça. A gente faz isso de graça mesmo. A gente tem os patronos que ajudam a gente de coração para pagar alguns custos, né? Mas a gente sempre faz isso de graça. E nesse trabalho, infelizmente, eu não consigo oferecer de graça. Mas eu fiquei pensando muito de um jeito de poder ajudar. E eu bolei um esquema que é muito simples, que eu vou apresentar também para vocês. Não agora, porque eu tô fechando os últimos detalhes. Mas, é uma solução muito simples que eu consigo resolver esse problema de quem tá com situação financeira apertada. Se você quiser saber tudo sobre essa plataforma, eu vou fazer uma sequência de 3 lives na semana que vem. Se você tá ouvindo esse podcast atrasado, perdeu, tá? Então, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, às 9 horas da noite, que eu vou inaugurar oficialmente a plataforma e vou abrir as inscrições, eu vou explicar como que vai funcionar, tá? E aí, o que eu quero falar nessas lives? Eu quero falar temas que também eu acho interessantes, que eu vou tocar em alguns pontos durante a plataforma também. Então, no dia 16, eu vou falar sobre quanto que vale o seu trabalho. Eu vou ensinar para vocês quais os pontos que eu uso para calcular o valor de uma hora aula de personal. E a gente conversou num dos podcasts atrás, se eu não me engano é o último ou penúltimo. Quando você sabe por que sua hora custa R$100, R$80, R$10, R$200, você não tem medo de passar aquele valor, né? Então eu vou ensinar isso para vocês. Como que eu pensei, né? Na verdade não inventei isso, né? Eu fiz alguns outros cursos e montei uma ferramenta de precificação de serviço. E eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos aí e ensinar vocês a fazer esse cálculo da hora aula, tá? Muita gente começa a carreira errado de personal trainer aí, porque já começa cobrando errado, aí cobra pouco e quando vai fechar as contas no final do mês, a pessoa tá pagando para trabalhar. No dia 17, também às 9 horas, eu vou falar 5 dicas que podem trazer muitos resultados para você com seus alunos. Resultados quando eu falo no sentido de perder peso, resultados voltados para a saúde. Então nesse segundo encontro, eu vou falar de coisas que são bem simples ao ponto de você falar, cara, como eu nunca pensei nisso. E você pode aplicar isso no seu atendimento personalizado. No dia 18, que vai ser o último dia, na quarta, a gente vai fazer uma conversa um pouco mais filosófica. Gostaria que vocês na live participassem, mandassem perguntas também. Mas, por que alguns personagens dão certo e outros não? Né? Será que tem uma vocação? Será que tem um jeito de fazer isso certo? Né? Então, eu penso muito que após a pandemia, o cenário para personal trainer melhorou bastante.
né? Eu recebo esse feedback de muitos alunos. Só que se a gente não ficar atento a alguns detalhes que vão desde como que o mercado se comporta, ou até como nós nos comportamos publicamente, a gente pode perder aluno. Ou, se você entender o que está acontecendo, ganhar aluno, né? E ganhar oportunidades como personal trainer. E aí, nesses 3 dias, cada dia eu vou dedicar um pedacinho do tempo aí dessa conversa que eu vou ter com vocês, para explicando com detalhes a plataforma. E aí eu vou falar os valores, vou explicar sobre o programa que eu vou montar lá para vocês. Vai dar uma ajuda boa aí, se vocês quiserem participar da plataforma e tiverem com dificuldade financeira. E até, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender que é muito simples, mas quem quiser pode até tirar um lucro. Olha só que loucura, você vai poder participar da plataforma, estudar, e se você quiser, você vai poder até tirar um extra nesse esquema aí, que foi uma ideia legal que eu tive. Tá bom? Então, gente, gastei um tempão aqui, mas é que eu tô muito animado, tô muito feliz, porque, é uma coisa que eu queria muito já fazer, e esse último ano que passou aí, me dediquei bastante a isso, e consegui tirar essa ideia do papel, tá? Então aguardo vocês dia 16, 17 e 18, semana que vem, de janeiro, às 9 horas da noite. Bom, vamos para o conteúdo deste programa. No podcast tem um negócio que a gente chama que é pauta quente, ou pauta fria, né? O que é uma pauta quente? Quando tem um assunto que está bombando, e aí você tem que correr para produzir um conteúdo em cima daquele assunto. No 4 de 15 a gente não faz pauta quente, muito difícil a gente fazer uma pauta quente, né? Geralmente eu vou caçando os temas, o que eu acho legal, o que eu acho interessante, ou às vezes eu corro atrás de uma pessoa em específico e ela sugere algum tema, né? Mas dessa vez foram tantas pautas quentes que surgiram bem no mês de janeiro, que a gente tava, entre aspas, em férias, que eu falei, eu falei pro pessoal, o pessoal tava na correria, eu falei, então eu vou gravar um programa rapidinho aqui e vou tocar nesses pontos, tá? Quais são os pontos? Você já sabe aí, que eu conversei no começo, tá na capa do episódio, mas são 2 projetos de lei. Um que propõe um piso salarial para educação física e outro que vai na contramão, que ele quer desregulamentar várias profissões, inclusive educação física. E o último é a discussão sobre esporte eletrônico. Até eu e a Deise, a gente postou um vídeo lá onde eu expliquei uns fatores, como o esporte eletrônico poderia ser considerado um esporte, né? Tem muito comentário lá, se vocês acompanham as redes sociais do 415, com certeza vocês viram este vídeo aí. Vamos lá, por partes, vamos falar do projeto de lei. Então, beleza. Essa parte da legislativa, essa parte que envolve aí o governo, né? Como que as leis são feitas, como que as coisas funcionam. Eu achava meio chato, não sei se você ouvinte acha chato. Mas hoje em dia, depois de uns anos pra cá, assim, de uns anos eu vou te falar até mais, de uns 5, 6, até mais, vai. Desde que eu entrei no mestrado, eu comecei a me interessar bastante por política, sim, comecei a aprender algumas coisas e é legal você entender como essa loucura funciona também, né? Ao mesmo tempo que você fica nervoso, é legal você entender. Então, eu vou explicar pra vocês o que é um projeto de lei, porque as pessoas veem isso na internet e falam assim, poxa, um projeto de lei que vai ter o piso salarial, ufa, a gente tava precisando disso. Gente, o projeto de lei, ele é como o nome diz, um projeto. Então não tem ufa nenhum. É só um cara que teve uma ideia e ele apresentou essa ideia só. É igual eu falar assim, gente, eu tô com uma ideia de pintar todos os postes do Brasil de ouro. Não significa que eu vou pintar os postes de ouro, né? Então, o que é um projeto de lei? De onde que ele vem, né? E pra onde ele pode ir, tá? Então, eu separei aqui. Eu vou deixar um link na postagem desse episódio. Vocês podem ler a matéria completa, que tem todas essas explicações, né? É um pouco chato, assim, né? Não é uma coisa legal de você ler, mas eu dei uma resumida aqui. Tá faltando algumas coisas, quem entende de lei vai ficar bravo comigo. Posso até falar algumas besteiras aí, mas vocês me corrigem na postagem aí. Então, o que é um projeto de lei? Quais as fases de um projeto de lei? Primeira fase, que é a iniciativa. Aí ele pode vir de qualquer membro da Câmara do Deputado, do Senado, do Congresso, tá? Ou pode vir de uma comissão. Então, alguns deputados se juntam, formam uma comissão
E eles falam assim, cara, tivemos uma ideia aí de um projeto de lei. Então o presidente da república, se ele quiser, ele pode inventar, criar um projeto de lei, tá? Então tem essa fase da iniciativa. Depois, e é lógico, o projeto de lei você não rabisca no papel da noite pro dia. Você vai contratar uma equipe, você tem pessoas especialistas, né? Que vão pensar nas consequências. Então tem tem um tempo para esse projeto chegar nessa fase 1, tá? Aí vai para a fase 2, que é o debate. O que é a fase 2? Depois, esse projeto de lei, ele vai para ser discutido e avaliado por outras comissões técnicas que são convocadas. Então, dependendo da área. Então, por exemplo, um projeto de lei que vai tocar em questões de saúde, ele vai ter uma comissão formada com especialistas de saúde. Outro que pode ser voltado para a economia, outro pode ser voltado para a assistência social. Então, esse projeto de lei, ele vai ser discutido por essa comissão e avaliado. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Pô, esse projeto inteiro é uma merda. Poxa, esse é um projeto legal, né? E é lógico que também tem jogo político lá, né? Na Câmara, no Senado, tem o cabo de guerra lá, né? Pô, de onde veio esse projeto? Pô, são meus amigos, são meus inimigos, né? Também tem isso, tá? Aí, nessa fase de debate, pode existir audiência pública, né? Onde eles vão discutir esse projeto. Esse projeto pode receber petições, reclamações, representações e queixas. Sabe aquelas petições online que a gente clica e assina, né? Elas são legalmente válidas, tá? Elas não... A gente fala assim, não adianta nada, né? Não é que não adianta nada. Elas são um instrumento válido, mas ela não tem tanto poder assim, tá? Porque tem muitas questões aí, depois se quiserem, vocês dão uma olhadinha. Mas em alguns casos, essas petições online ajudaram projetos de lei, né, fortaleceram ou tiraram força desses projetos também, tá? E eles podem solicitar depoimentos, né, de pessoas também, de especialistas fora dessas comissões, e essa fase de debate ela vai acontecer justamente para, igual na ciência, quando a gente pega um paper, né, e ele vai passar lá pelos revisores que vão massacrar ali o negócio, então ele vai receber um massacre teórico ali. Beleza, passou por essa fase, ele vai para a terceira, que é a votação. Aí a votação ela vai seguir uma lógica que é de maioria, tá? Por que é a lógica de maioria? A gente tem diferentes tipos de maioria nessas votações que acontecem no Congresso e no Senado. Então tem maioria absoluta, tipo assim, tem 100 pessoas. Então tem que ter 51 pessoas, né, para ser considerado maioria. Tem maioria fracionada, então, sei lá, 5/3 da casa, né? 2/5 da casa. Então você tem que... Existe também uma votação que tem que ter uma maioria proporcional também. E aí, depois que esse projeto é aprovado nessa votação na Câmara ou no Senado, ele volta para a casa revisora, né? Aí ela vai fazer uma outra revisão ali. Às vezes eles podem pedir algumas alterações, coisas nesse sentido. Aí, tudo bonitinho, ele vai para a quarta fase, que é a canetada do presidente, que é a fase de sanção ou veto. Por que tem essa canetada do presidente e ele pode vetar? Para ter um equilíbrio entre os poderes, né? O executivo e o legislativo. Para os caras não ficarem criando lei lá, ao Deus dará. Então, isso faz parte aí do equilíbrio dos poderes que a gente tem na democracia, né? Então, o projeto chega lá na mão do executivo, do presidente. E aí ele pode cancelar, que a gente chama de vetar esse projeto, ou sancionar, que é falar, legal, vai para frente. Se o presidente se omitir por 15 dias, esse projeto pode virar lei aí. Aí ele pode ir para frente, porque é como se fosse assim, o presidente ficou em silêncio, então significa que quem cala consente, né? Aí, se o presidente não vetou o projeto por 15 dias, ou se ele sancionou, o projeto pode virar lei. Aí ele vai para a quinta fase, que é promulgação, que é onde nasce a lei mesmo, o texto da lei. E a sexta fase, que é a publicação, que a partir da data da publicação, lá no Diário Oficial, essa lei se torna obrigatória e aí os instrumentos vão fazer de tudo para que ela seja cumprida. Tá bom? Então, você tem mais detalhes sobre isso, eu vou deixar, né, um link na postagem aí, como eu falei. Agora, eu dei essa explicação toda, gente. Por quê? Não fique tão animado ou não fique tão revoltado com esses projetos de leis que saem, tá? Porque às vezes, eu acho que às vezes é mais para chamar atenção do que querer mudar alguma coisa. Não sei, agora eu posso estar falando uma besteira gigantesca. Mas esse projeto de lei, o primeiro que eu vou falar, ele veio do deputado Thiago Mitraldi. Ele é do Novo, de Minas Gerais. É um projeto de lei 3081 de 2022. Sempre barra 2022 é a barra do ano
onde ele foi apresentado, né? E aí o que ele faz? Ele vai revogar e alterar leis, revogar e alterar decretos-leis e revogar um decreto para desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Então, resumindo, ele vai tirar o título de várias profissões de profissão. Se essa profissão não oferece risco nenhum, não precisa existir. Basicamente assim, tá? Então são 30 profissões, diversas áreas. Eu vou falar aqui as que entram na área da saúde. Fisioterapia, psicólogo, médico veterinário, fonoaudiólogo, nutricionista e nós profissionais de educação física, tá? Teoricamente, esse projeto de lei, ele tá baseado numa justificativa que diz assim: tem pessoas que têm muita experiência nessas profissões. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem muita experiência com nutricionista, como uma nutricionista, mas ela não é formada em nutricionista, né? E essa pessoa, ela não pode se inserir no mercado de trabalho, coitada. Por quê? Porque existe a profissão, né? E os órgãos que impedem ela, mesmo ela sendo muito boa nutricionista, não tendo estudado nutrição, tá? E aí, isso causa problemas, porque impede a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, causando um aumento no custo da economia. Eu tô lendo isso do projeto de lei dele, tá? E acabam sendo uma barreira para que o mercado cresça. Isso pode diminuir a competição, pode fazer com que aumente os preços praticados. Então ele coloca isso como problemas em se ter essas profissões regulamentadas, tá? Respira fundo, vou mostrar próximo projeto de lei. O próximo projeto de lei, que é sobre o piso salarial de R$ 4.500 para profissional de educação física. Ele foi proposto pelo suplente do deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro. E é um projeto de lei 7.006 de 2013. 10 anos, gente, se fazem. E o pessoal, meu Deus do céu, a educação física vai ter um piso salarial de R$ 4.500. Gente, isso aí já faz 10 anos, tá? Então, ó, o que é isso? É um projeto de lei que fala que esses R$ 4.500 é um salário referente a 30 horas semanais. Anualmente ele seria reajustado pelo INPC, que é tipo um imposto baseado no preço no preço geral que é praticado, né? Esse projeto ele vai ser analisado pelas comissões de trabalho, de administração, de serviço público, de finança, de tributação, de constituição, justiça e cidadania. Lembra que eu falei que ele é avaliado, né? Ele ainda nem chegou nessa fase da avaliação, tá? Então ele tá aqui, ó, na fase... Ele tá na fase 2 ainda. Tá na fase 2 ainda. Isso porque ele já tem 10 anos. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que ter muito cuidado pra não se emocionar com essas coisas que a gente lê na internet. Então ele foi apresentado no plenário em dezembro de 2013, junto com o aniversário do 4 de 15. Muito engraçado isso, né? E ele já foi arquivado e desarquivado umas 4 vezes pelo que eu li. Isso aqui todos os dados são abertos. Você pode entrar no site do Senado e você vê lá. O que é arquivado? Por exemplo, o cara apresentou lá em 2013. Aí acabou o período, o mandato lá, né? Eu não sei se é o nome mandato correto, mas acabou lá o período das pessoas que trabalham naquele setor. Presidentes, das comissões. Aí quando acaba e ninguém dá um fim, ele é arquivado. Aí quando tem a nova gestão, eles têm que ter a boa vontade de falar, pô, vamos desarquivar isso aqui e vamos tocar pra frente, né? Isso aí já foi arquivado e desarquivado 4 vezes. A gente já teve outros projetos também tentando o piso salarial. Tem um de 2017, que é um projeto de lei número 127, do senador Eduardo Amorim, do PSDB, que ele também queria propor um piso salarial para educação física, que foi arquivado e esse aí nunca saiu da gaveta, tá? Então, agora vou dar a minha opinião de merda nesses 2 projetos de lei aí, tá? Agora, gente, é a minha opinião de merda. Então, eu não tô querendo convencer ninguém aqui, tá? No podcast, a gente quer às vezes saber a opinião da pessoa que tá falando ali. Mas assim, não se emocionem com isso. Tipo, nem fique raivoso e quebre tudo. Ai, vai desregulamentar a profissão. Não, gente. Isso aí vai demorar muito tempo pra acontecer. Se acontecer, tá? Então, não se emocione nem pro bem nem pro mal. Esse que vai desregulamentar as profissões, eu vejo que não é o caminho para melhorar a qualidade do atendimento, tá? A gente fala, se não tiver mais profissão,
o mercado se autorregula, porque os profissionais ruins vão sair. Eu acho que não funciona assim. Tem jeitos mais fáceis de melhorar o atendimento, que é o quê? Melhorar a formação dos profissionais, né? Aumentar a entrada. Mas e a barreira de os profissionais que são impossibilitados de trabalhar? Tenta facilitar a entrada deles na universidade, Facilita a entrada e dá uma formação melhor. Eu acho muito mais fácil do que desregulamentar a profissão, né? Então, eu não consigo ver um praticante... Vou dar um exemplo agora. Um cara que... E na educação física tem muito desse exemplo, tá? O cara praticou musculação 20 anos da vida dele. Aí ele fez alguns cursos, na época, no começo do craft tinha curso lá que você podia fazer. Aí você aprendeu lá a fazer 3 séries de 10, 4 séries de 15, né? Aí você entendeu lá que existe um negócio que chama célula. E por mais que você seja um cara muito autodidata, mas eu estudo bastante, Yuri, eu leio os livros de fisiologia, não sei o que. Ele possa até ser um personal trainer bom, né? Vamos imaginar que ele superou todas as barreiras aí, conseguiu um conhecimento da faculdade, que a faculdade oferece. Esse cara não vai ser uma regra na sociedade, ele vai ser uma exceção. A maior parte desses profissionais, que eu tô dando exemplo aqui só da educação física, né? Eles vão ter um nível muito ruim, tá? E aí, além da universidade ensinar a profissão, ela também é uma forma de ajudar na formação do cidadão, né? No que diz respeito à formação da pessoa, como pessoa mesmo, senso crítico, né? Relacionamento entre grupo. Eu vejo isso porque eu trabalho como professor universitário, né? Mas vocês aí que já ouviram, que passaram por uma formação do ensino superior. Gente... Quantos alunos não mudam da água pro vinho no período da universidade? O cara entra um moleque, uma menina, e sai de lá um homem ou uma mulher, cara. E assim, no sentido de amadurecer mesmo, sabe? Ser uma pessoa mais centrada, mais séria. No começo é tudo aquelas brincadeirinhas de quinta série, de peidar na sala. Sabe? Os bagulhos assim, tipo... de fazer piadinha pra chamar atenção, sabe? Fazer desenho de piroquinha na lousa. E no final da faculdade, já... Tem pessoas que amadurecem muito, cara. A faculdade, ela é muito legal. Ela não é só um lugar que você vai adquirir o conhecimento de uma profissão, né? Então, eu acho que desregulamentar é uma briga que eles vão comprar muito grande, cara, tá? Imagina desregulamentar uma profissão, é uma briga gigantesca. Imagina desregulamentar 30 profissões. Por isso que eu acho que, assim, o cara quis mudar o mundo ali, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer. Muito. Tá? Agora, coisas que me chamam a atenção nesse projeto de lei. Eu acho que o mais absurdo de tudo é a prerrogativa que essas profissões não podem causar risco à saúde. Então, significa que se você pegar um diabético pegando dieta com um blogueiro fitness, né? Se esse projeto de lei faz de conta que ele fosse para frente e desregulamentasse, ok. Um blogueiro fitness podia dar dieta para um diabético. Isso não oferece risco à saúde, não. Imagina eu que operei o joelho sendo tratado por um curandeiro. Eu sou o curandeiro aí, fisioterapeuta curandeiro. Fez faculdade de fisioterapia? Não, mas eu fiz muita massagem nas pessoas aí, vem que eu vou cuidar de você. Imagina a sua avó tendo aula com um personal que não sabe nem o que é coluna vertebral, entendeu? Aí de novo o pessoal vai falar assim, eu sei que vocês vão falar isso, muita gente. Mas se o personal for ruim, ele vai ser automaticamente excluído do mercado. Será que vai ser excluído mesmo? Será que vai ser excluído? Se não tem regulamentação... Será que ele não pode atender em outro lugar entendeu? E mesmo que isso for verdade, ele vai precisar machucar uma pessoa, danificar a saúde de alguém pra a comunidade ver isso, entendeu? Ele vai ter que acabar com a saúde de uma pessoa pra falar assim, puxa, esse cara era ruim mesmo, né? Então, aí a ideia é melhor remediar do que prevenir, sabe? Então, eu acho que a gente tem que... Nesse caso aí, eu acho isso muito, muito complicado de acontecer, né? A gente tem muitas coisas interessantes que poderia discutir aí dentro desse projeto de lei. Eu acho que o deputado aí quis chamar a atenção. Não é possível desregulamentar 30 profissões. E o do piso salarial, gente, também acho muito difícil de acontecer, tá? Apesar de eu concordar que a gente tem que ter um piso salarial, pela importância do trabalho do profissional da educação física, né? Mas eu fico imaginando assim, como que ia ser isso na academia caso se torne uma lei? Será que elas simplesmente vão ajustar o salário de todo mundo? O salário, por exemplo, de um professor de musculação, tô dando um exemplo de academia aqui, né? Ele não é R$4.500, tá longe disso, tá? Aí beleza, eu vou aumentar pra todo mundo R$4.500, que é o piso, e vão tocar a vida? Será que as academias de bairro, que tem um poder aquisitivo menor, será que essas academias iam fechar? Será que elas iam funcionar fora da lei?
né? Eu não sei como essas coisas vão acontecer, não. Então, eu acho legais iniciativas como essa. Em outras profissões já aconteceu, né? E depois de um tempo o mercado se adaptou com esse piso salarial. Recentemente a gente teve uma aprovação de um projeto de lei que estabeleceu o piso salarial para enfermeiro e técnico de enfermagem, né? Não sei se vocês acompanharam, tá? Então, assim, eu acho que isso é interessante, mas acho difícil de acontecer também. E, de novo, não se emocionem. Vocês lembram? Eu até gravei um podcast muito tempo atrás que tinha um projeto de lei, né, para desregulamentar a profissão da educação física por um ato de inconstitucionalidade, que na criação do CREF tinha um problema lá inconstitucional. Este projeto de lei, gente, estava desde 2005 enrolando e voltava e vai, não sei o que, desde 2005. E ele foi ser resolvido, eu acho que esse ano ou ano passado, tá? Pra vocês verem, tem quase 20 anos isso aí. Então, sempre que você lê projeto de lei pra fazer o professor de educação física andar de ter um iate pago pelo governo, não se emociona, gente. Não se emociona, porque isso aí tem muito chato, tá? Agora, vamos para a última parte aqui, que é a nossa ministra dos esportes, a Ana Moser. Ela fez uma declaração, tá fazendo lá uma declaração, lá, dando uma entrevista lá e comentando sobre o Ministério do Esporte. Aí comentou sobre esporte eletrônico e, isso virou um rebuliço, porque ela falou assim: esporte eletrônico não é esporte e é entretenimento. Aí o pessoal começou, uns defendendo que é esporte sim, outros defendendo que não é esporte. E assim, eu vou falar bem rápido aqui para esse programa não ficar muito longo. Mas, o que é esporte? Essa é a primeira pergunta. Que definição de esporte você vai usar, tá? Algumas pessoas vão usar uma definição que o esporte eletrônico se encaixa certinho. Outras pessoas vão usar a definição que em alguns pontos o esporte eletrônico não se encaixa, tá? Então, primeiro ponto é a gente definir o que é esporte e o que não é. Eu vou falar bem rápido aqui uma tabela que eu apresentei até nesse vídeo que eu coloquei no Reels, eu e a Daisy lá no Ciência do Exercício, que ele usa 7 pontos. Desses 7 pontos, 2 pontos são discutíveis, mas os outros, o esporte eletrônico se considera como esporte. Por exemplo, primeiro, incluir um componente lúdico. O esporte eletrônico tem. Ser organizado por regras. O esporte eletrônico é. Incluir competição, né? Um componente competitivo. Uma pessoa ganhar ou outra perder. Esporte eletrônico tem. Envolver habilidade do jogador e não sorte. Esporte eletrônico tem. Né? Não é um jogo de dado, por exemplo, né? Que depende da sorte. Incluir habilidades físicas. Ou, entre aspas, uso estratégico do corpo. Aí aqui o artigo coloca discutível, mas eu falo que o esporte tem. Eu sempre uso esta régua para saber se uma atividade ela é determinada por habilidades físicas, né? Uso estratégico do corpo ou não. A régua que eu uso é: troca essa pessoa e coloca você. Exemplo, pega um jogador de futebol. Tira o goleiro e coloca você lá. Você consegue desempenhar o que aquele goleiro desempenharia? Não, né? Então, tem uma habilidade física que é inerente, né, aquele goleiro, né? Ele tem alguma coisa ali que faz ele ser um bom goleiro. Pega o uso xadrez, o pessoal fica bravo. Mas pega uma partida de xadrez. Tira o jogador do xadrez e coloca você lá. Se alguém for te falando as jogadas, você consegue fazer a jogada ali. Põe o cavalo pra frente, puxa a torre, né? Ataca com a rainha. Você consegue fazer. Não tem uma habilidade física do jogador de xadrez que é dele, entendeu? No goleiro, no caso do goleiro, o goleiro não pode falar assim: a bola vai vindo, corre e pula. Não é assim falar corre e pula e você vai correr e pular. Agora é pra direita, tem um reflexo aqui agora, tempo de reação, estica a perna pra lá. Não tem como ele te falar isso, né? Agora, em outras atividades tem. Aí tem um parênteses aí, que tem gente que fala assim: nessas definições de esporte, quando a gente fala habilidades físicas, quando a gente fala física é do corpo. Então, se é do corpo, envolve o cérebro. Então, se é do cérebro, a gente pode considerar também as características cognitivas como habilidades que são derivadas de algo físico, que é o cérebro, né? Aí tem gente que dá essa puxadinha. Aí, gente, você pode colocar tudo aí dentro também. Aí você pode jogar jogo de baralho, você pode jogar jogo de tabuleiro, tá?
Eu ainda acho que quando a gente vai falar de esporte, tem que envolver um componente, uma característica física que eu gosto de usar a palavra sobre-humana. Aquela pessoa, ela faz alguma coisa com o corpo dela que os seres humanos normais não conseguem fazer, tá? Então, incluir habilidades físicas no esporte eletrônico tem. Senta na frente do computador, pega um mouse e tenta ver o que você faz. Se você consegue ganhar uma partida de Counter-Strike, ou de League of Legends, ou de Street Fighter com um jogador profissional, tá? Vamos pro 6º ponto. Ter um grande número de seguidores. Isso não pode ser uma moda passageira. No esporte, a gente coloca que sim também, né? É muito difícil o esporte regredir agora, né? Nesse ponto aqui. Então, ele já cresceu, ele já tem, no Brasil, já teve campeonatos finais aí de League of Legends, se não me engano, que foi no estádio do Palmeiras, estádio de futebol, encheram um estádio para assistir o pessoal jogando o jogo do computador lá. E o último, alcançar a estabilidade institucional, onde as instituições sociais possuam regras que regulam, estabilizando-a como uma importante prática social. Isso aí eles colocam como discutível. E aqui que eu acho que a galera mais encrespou. O pessoal nem encrespou na parte da habilidade física, que o pessoal entende que para ser atleta de esporte precisa de habilidade física, né? Mas isso aqui é uma coisa, um negócio burocrático, gente. Eu acho que isso aqui... Porque assim... E eu entendo o argumento que as pessoas colocaram. Foi muito legal até estar gravando isso depois, porque eu li muitos comentários interessantes, né? Os jogos de esporte, por exemplo, Counter-Strike, ele tem um dono, né? E o futebol não tem dono. Quem organiza as competições mundiais, os campeonatos mundiais de League of Legends é a Riot, por exemplo, né? Só que ela só organiza, cuida, manda e desmanda daquilo, né? Ela não cuida de todos dos esportes porque eles estão vinculados, outros tipos de jogos estão vinculados a outras empresas, né? Mas existem campeonatos mundiais, existem instituições que cuidam mundialmente, que são as próprias empresas, para que esses campeonatos aconteçam em todo o mundo, tá? Aí o pessoal fala assim, mas não é um comitê olímpico internacional, não é... gente, se o esporte eletrônico quisesse ser considerado esporte, que aí eu acho que eu vou falar mais pra frente, ele juntava a galera e falava, gente, vamos se juntar aqui e montar um comitê internacional de esportes. Eles poderiam montar e centralizar ali as competições. Essa questão burocrática, pra mim, é a menos impactante aí nesse sentido, né? Mas, indo pros finalmente aqui, é aquele ponto que eu falei. Esporte eletrônico, gente, ele precisa ser classificado como esporte? Não sei se não. No mundo inteiro, tem lugares que são famosíssimos. Se você pegar a Suécia, Finlândia, Austrália, Estados Unidos também, né? Tem vários times, nesses lugares que eu falei, eles têm centro de desenvolvimento, estudam o esporte. Nos Estados Unidos, na Califórnia, tem um centro de pesquisa do Red Bull só para fazer estudo com performance de atleta de esporte. E assim, o negócio está indo tão bem no esporte, no cenário competitivo de esporte, que para ele ser classificado como esporte ou não, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mesmo. E outra, né? Agora, voltando aí para fala da ministra, né, da Ana Moser, da ministra do esporte, eu acho que foi um comentário que ela fez que a galera polemizou muito, mas assim, na real, gente, o Brasil tem coisa muito mais importante para fazer, direcionar esforço, dinheiro público, do que, né, com essa parte de esporte eletrônico. Eu já achei fantástica as primeiras falas dela, onde ela falou que a ideia agora, né, ela falou tentar fazer a população praticar esportes. Eu achei, fantástico, né? Não focar no esporte de alto rendimento e aumentar a aderência, né? A inserção das pessoas para a prática esportiva. Isso aí já sei fenomenal. Então, eu acho que assim, o Brasil tem muita coisa para fazer. A mesma coisa que a gente está discutindo, né? Tava conversando até também lá no nosso grupo do Quarto 15 lá com a Daisy. A gente está discutindo se o arroz é por cima do feijão ou se o feijão é por cima do arroz, sendo que tem gente morrendo de fome, entendeu? A gente tá fazendo uma discussão que, pra mim não faz muito sentido também, tá? E lembrando que surf e skate também não era considerado esporte, gente, né? Olha só, o nível se encaixa em tudo isso que a gente tá falando aí, né? E um tempo atrás também era considerado esporte. O que eu vejo é que pessoas que são mais antigas têm mais resistência a essas mudanças, né? Eu sou velho também, né?
Mas, sei lá, eu sempre tenho afinidade. Essa área eu acabo estando mais próximo, né? Do esporte eletrônico, essas coisas. E assim, quem é antigo mesmo, né? O pessoal mais velho, você pega seus avós. Seus avós nunca vão considerar esporte eletrônico esporte, cara. Tá louco? Tem gente no comentário que fala assim, é uma prática que estimula o sedentarismo, né? É lógico que a pessoa ficar sentada lá é muito ruim. A rotina de treinamento, já trabalhei em alguns times pequenos de esporte eletrônico, né? Tem essa parte de preparação física, e eles ficam lá 10 horas às vezes sentados, mas eles têm todo um trabalho igual atleta mesmo, de preparação física, fisioterapeuta, nutrição, eles têm todo um trabalho ali voltado para a saúde deles também, né? Fora a atividade mental, que eu acho fantástico esses esportes eletrônicos. Eu fico impressionado como essas pessoas conseguem pensar, ter um raciocínio lógico rápido, porque o jogo é como se fosse um xadrez que as peças se movimentam direto, não tem uma pausa para você parar para respirar, né? E eu acho isso muito legal. A capacidade cognitiva deles é monstruosa. E tempo de reação, né? De pensar e responder, né? Enfim, quem é mais antigo vai ter mais dificuldade para entender mesmo. Mas essas definições de esporte, até legal essa discussão, no sentido de a gente começar a redefinir, né? O que é esporte, o que não é. Trazer mais coisas para o esporte que possam ser consideradas esporte ou não. Eu acho que essas discussões sempre são válidas, tá? E uma frase que eu queria deixar aqui, que eu sempre esqueço o autor, e é um pecado. É o Max Planck, que ele é um físico, né? Um físico famosíssimo, que ele fala assim: a ciência evolui de funeral em funeral. E você pode trocar ciência por qualquer coisa. Por sociedade, por família, por qualquer coisa. Por religião, tá? O que ele quer dizer? Quando as pessoas velhas vão morrendo com aquelas tradições velhas, vão dando espaço para as pessoas novas, né, que vão trazendo novas tradições, novas visões sobre os mesmos assuntos, novas ideias. Só que essas pessoas também uma hora vão ficar velhas, e se elas ficarem presas no tradicionalismo, né, elas vão morrer, e aí outras pessoas vão entrando no lugar, e assim as coisas vão evoluindo. Beleza, gente? Ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama. Fiz um podcast solo, faz tempo que eu não fazia um solo aqui, só eu e vocês. Produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. Esse podcast tem apoio do nosso ouvinte Eduardo Ramos. E o 4 de 15 faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem até o próximo episódio. E eu espero vocês dia 16, 17, 18 na live lá, 9 horas da noite, né? Um horário bom. Dá pra todo mundo trabalhar, tomar um banho, comer uma pipoquinha e participar da live comigo lá. Beijo, abraço, até mais.